Complementando o assunto Leis de Newton, da sua apostila número 3, e fechando esse bloco, nós iremos realizar as soluções das atividades suplementares pertinentes a esse capítulo. Essa abordagem ela traz as leis de Newton, e antes que eu comece a efetuar a resolução dos exercícios, eu costumeiramente gosto de fazer o quê? Relembrar com você os tópicos que são importantes. No caso da nossa sequência de exercícios, relembrar com você as leis de Newton. Não custa nada, a gente sempre está vendo, porque à medida que a gente vai relembrando, a gente vai fixando esse conteúdo e ele passa a ser algo bem tranquilo para a resolução de exercícios. Veja o que diz aqui o nosso resuminho, esse mapa mental, para você não esquecer. Primeira lei de Newton fala da inércia. A inércia nada mais é do que a característica que um corpo possui de se manter na condição original. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo que está em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Vale ressaltar aqui que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. A inércia, a primeira lei de Newton, ela tem uma relação direta com a massa do corpo. Vanks, quando um corpo está em repouso, qual é a força resultante? Zero. Quando o corpo está em movimento uniforme, qual é a força resultante? Zero. Qual a explicação para isso? A força resultante, ela precisa de aceleração. Se a minha aceleração é zero, a minha força resultante também será. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O que é que ele diz para a gente? O princípio fundamental da dinâmica é a única das relações que a gente aplica cálculos algébricos. O princípio fundamental da dinâmica, ele faz um cálculo ou faz uma apresentação para nós que é o seguinte: o conjunto das forças que atuam sobre um corpo é igual a sua massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esta é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton é a mais conhecida, que é a lei da ação e reação. A cada ação corresponde uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Estas seriam, portanto, as três leis de Newton. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar para você a bateria de exercício e à medida que a gente for fazendo, certamente as dúvidas vão deixar de existir. A primeira questão que nós temos na nossa sequência diz assim: leia o texto a seguir e depois responda a questão. Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento, a menos que seja feita uma força sobre ele. Ou seja, o corpo que está parado continuará parado, e o corpo que está em velocidade constante permanecerá assim até que seja feita uma força sobre ele. Meus caros amigos, isso aqui nos remete a qual afirmativa? Isso aqui é a primeira lei de Newton. Isso aqui nada mais é do que nos referir à inércia. Você vai lá nas suas alternativas e procure isso. Qual seria a resposta à questão de número 1? O melhor título para o texto seria a lei da inércia. O que é que ele diz lá no texto que nos chama a atenção? Muito simples, ó. O corpo que está parado continuará parado. O corpo que está com velocidade constante permanecerá assim. Quer dizer, então, que a inércia, você precisa de uma ação externa para modificar a sua condição. Isso. Que ação externa é essa? Uma força que permita modificar a situação original sua, quer seja de repouso, quer seja de movimento uniforme. Inércia é uma relação direta com quem? Com massa. Questão de número 2 diz assim: a aplicação das leis de Newton pode ser vista em várias situações do cotidiano. O cinto de segurança e a cadeirinha infantil são exemplos de equipamentos que servem para minimizar os efeitos de quê? Por que é que você usa o cinto? Por que é que a gente utiliza a cadeirinha infantil? Existem alguns que defendem que a cadeirinha infantil não precisa, é mole. Se bem que num país onde se defende que muita gente diz que a terra é plana, a gente pode ouvir muita coisa estranha. Por que é que a gente usa o cinto? Quando você está em repouso, parado lá dentro do teu carro, o carro está parado, você também, você coloca o cinto. Vamos raciocinar com ele que aí você entende o que a gente vai conversar. Quando o carro sai, a sua tendência é permanecer em repouso, você não quer ir. O carro vai, você fica parado, e isso vai permitir o quê? Que você seja jogado para trás. Quando você está em movimento, usando o cinto, que você aciona os freios do veículo, o que é que acontece com os passageiros do veículo? A tendência é o quê? Permanecer em movimento. O carro vai parar e você quer continuar indo para frente. Para que serve o cinto, então? Para
evitar que você se machuque em alguma situação do cotidiano no trânsito. Mas ele tem alguma referência com leis? Sem dúvida. O cinto de segurança tem a ver com quem? Com a inércia. Quando você está em repouso, você quer permanecer em repouso. Quando você está em movimento, você quer permanecer em movimento. Acionou os freios, você quer ir para frente. Acionou os freios, o carro para e você quer continuar. Por isso que você necessita do cinto. E o cinto tem tudo a ver, bem como a cadeirinha das crianças, com a inércia. Se você coloca a criança no banco do passageiro lá atrás, sem cinto, sem cadeirinha, sem nada, o que vai acontecer? Quando o condutor acionar os freios, essa criança vai cair para frente. Por isso que é importante a cadeirinha, e a cadeirinha, obviamente, com seus sistemas de segurança, no caso, o cinto também. Questão de número 3. Para toda ação, haverá uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e aplicados em corpos distintos. Vanks, eu conheço exatamente o que é isso. Essas características são referentes a uma das leis de Newton, exatamente. Quais são as leis de Newton? Quem é a primeira? Quem é a primeira? Inércia. Quem é a segunda? Princípio fundamental da dinâmica, que diz para nós que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a terceira lei de Newton? É ação e reação. É aquela que diz que cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, em sentidos opostos. Essa nossa questão número 3, portanto, tem a letra C como resposta. Nós temos uma imagem aqui que vai servir para as 3 próximas questões. Para a questão 4, para a questão 5, para a questão 6. Tá? Vamos olhar para o desenho primeiro, depois a gente fala sobre as características que estão sendo pedidas nas questões a seguir. Nós temos aqui um corpo numa superfície plana e horizontal, tá vendo? Está aqui o corpo. Que força é essa que vai para baixo? É a força peso. O corpo atua, perdão pessoal, eu vou tirar o som aqui do meu celular, desculpe, obrigado por sua compreensão. O corpo, quando ele está sobre a superfície, ele atua sobre ela com seu peso. E a superfície devolve para o corpo uma outra força que é a normal. Por exemplo, se você está assistindo a minha aula agora, sentado aí numa cadeira, o seu corpo atua sobre a cadeira. Que força é que você tem? Aplicando sobre a cadeira. A força peso, para baixo. E a cadeira devolve para você uma força também vertical, só que em sentido oposto, chamada normal. O que você tem aqui do lado? Alguém está puxando. O que é isso aqui? Isso aqui se chama tração. Tração é a força aplicada em cordas, cabos, fios, tá? Vanks, se eu tenho aqui essas 3 forças, o que é que iria ser a força que está sendo considerada resultante aqui? Você tem a força peso para baixo, a força normal para cima, forças de mesma intensidade em sentidos opostos, e você tem a tração para o lado esquerdo. A tendência natural desse corpo era se deslocar para onde? Para a esquerda. Bom, isso posto, a gente já falou exatamente o que a gente precisa saber desse desenho. Agora que nós vamos ler tudo. Vamos lá? Em um local onde a gravidade vale 10, uma pessoa puxa horizontalmente uma caixa de 2 kg de massa. A gente está vendo ali a mão de alguém puxando um objeto de 2 kg. Quanto que é o peso desse objeto? Peso é massa vezes gravidade. Se o corpo tem uma massa 2, é porque o seu peso vale quanto? 2 vezes 10, 20. Aí ele diz assim: uma pessoa puxa horizontalmente uma caixa de 2 kg de massa através de uma corda presa a ela. Com uma força constante, ele puxa esse objeto com uma força de 4 newtons. Aí ele diz assim: analisando o texto e a imagem, as forças presentes na situação são nomeadas como? Qual é a força para baixo? Peso. Para cima? Normal. A força aplicada em cabos, cordas ou fio? Tração. Pronto, essas são as 3 forças que a gente tem claramente representada na questão número 4. Você ia marcar o quê? Letra A, tração, normal e peso. Vanks, aqui poderia comentar para mim o que é isso? Força elástica? Força elástica, amigo, é quando a gente tem a aplicação de uma força num corpo que ele sofre uma deformação. Por exemplo, comprimir uma mola.
Questão de número 5, continuando no mesmo raciocínio. Qual é o valor da força peso que atua na caixa? Peso é o que, meus amigos? Massa vezes gravidade. Quanto que é a massa do corpo? 2. Quanto que é a gravidade? 10. O nosso peso aqui está facílimo, né? Nosso peso vai ser de quanto? 20 newtons. Vanks, meu peso é fixo? Não. Seu peso não é fixo. O seu peso depende da gravidade. Se você tem uma massa de 50 quilogramas, vamos imaginar aqui, na Terra, o teu peso vai ser 50 vezes 10. Tá? Vamos colocar aqui que você tem uma massa de 50 kg. Você, que você está em casa aí. Seu peso aqui na Terra seria 500 newtons. Se você fizesse uma viagem espacial e fosse para a Lua, seu peso lá ia mudar. Sua massa continuaria 50, mas o seu peso lá na Lua seria 50 vezes 1,6. O seu peso na Lua passaria a ser 80 newtons. Veja só a diferença. Por isso que você tem aquelas imagens dos astronautas nas grandes missões espaciais, literalmente flutuando. Então a questão do 5 seria o quê? Letra D de dado. E a questão número 6? Calcule o valor da aceleração. Vamos pensar aqui, amigos. Segundo a lei de Newton, ela diz o quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Jovens, quem é a força resultante neste exercício? O corpo está sendo puxado para a horizontal da direita para a esquerda. Quem é o responsável por esse deslocamento? É a tração. Então aqui vai ficar tração igual a massa vezes aceleração. Vamos imaginar que existisse atrito aqui. Não tem, vou só fazer uma suposição. Se existisse atrito, o atrito era contrário aqui. Aí como é que tu ia fazer a resultante? Tração menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Mas ela não existe, então não precisa se preocupar. Eu só fiz esse comentário para você saber que a resultante você tem que levar em consideração todo mundo. A normal e o peso não influenciam no deslocamento horizontal. Então você vai pegar só a tração. Foi dada a tração no exercício, tá aqui, ó. Tração vale 4. Então como é que vai ficar isso aqui? 4 igual. Quanto é a massa? 2 vezes a aceleração. Passe o 2 dividindo. Ao dividir 4 por 2, você vai encontrar uma aceleração de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. A sua resposta na questão número 6 seria a letra B. Dando continuidade aqui às questões, ele traz agora um texto para 4 perguntas. Não, 5 perguntas, das 7 a 11. Vamos que 7 a 11 são 4. Isso aqui é uma clássica situação que eu queria citar para vocês, que muitas vezes a gente passa despercebido por algumas coisas que a matemática traz para nós. Por exemplo, questões de 7 a 11. Quantas questões tem? Existem? O cara fala assim, 11 menos 7, 4. Negativo. 7 a 11 não são 4 questões. 7, 8, 9, 10, 11. São 5 questões. Então, quando eu pergunto para você assim, ó, de 6 a 10, nós temos quantos algarismos, quantos números naturais? 4, 10 menos 6, 4. Não. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica atento. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse exercício? Quais são as forças que nós temos aqui? Você tem uma força F, ó aqui, você tem uma força F aplicada contra a parede no corpo. A parede devolve a normal. Estou olhando para o desenho que está aqui. Para baixo tem a força peso. Para cima tem alguém? Não tem. Pergunto, esse corpo está em equilíbrio? Não. Esse corpo não está em equilíbrio. Explica por quê. A força F e a força normal correspondem, mesmas intensidades e sentidos opostos. Agora, na vertical, nós não temos uma força para equilibrar o peso, né? Esse corpo aqui, a tendência dele é o quê? Descer. Então vamos ler aqui o texto. São 5 perguntas. Para manter um bloco encostado na parede, é feita uma força F, conforme a figura a seguir. O bloco tem massa de 1 kg. Bom, se ele tem uma massa de 1 kg, quanto é o peso dele? 1 vezes 10. O seu peso vale 10 newtons. Tá? Tá aqui. A massa de 1 kg, o peso de 10. E encontra-se em um local onde a gravidade vale 10. Desconsidere qualquer forma de atrito. Se existisse atrito, ele estava aqui, ó, para cima. Por quê? Porque o atrito é uma força resistiva no sistema dissipativo. Ele diminui a capacidade de deslocamento. Aí a primeira pergunta da questão 7 é:
A situação descrita no texto, ilustrada na figura, pode ser fisicamente classificado como equilíbrio? Não. Pronto, respondi, Vanks. Não, mas tem a segunda parte. Justifique. O que você vai escrever aqui? Ó? Eu vou considerar só as que estão ali. Se atuarem apenas F, N, P, o que vai acontecer? O corpo não pode estar em equilíbrio. O corpo não pode estar em equilíbrio. Qual a justificativa disso, Vanks? Pois não há força para equilibrar o peso. Questão de número 8. Existe uma força resultante atuando nesse corpo? Nesse corpo? Justifique. Se você der uma olhada aqui, força e normal se equilibram. Quem seria a força resultante? A força resultante seria a força peso, porque ele vai puxar, literalmente vai trazer esse corpo para baixo. Então, qual seria a nossa resposta aqui da questão 8? Força F. Forças F e N, o que acontece? Se equivalem. Então, elas não vão influenciar? Não. Não vão se influenciar. Elas se equivalem. E a força peso vai atuar como a força resultante. A força peso irá atuar como força resultante. Isso aqui lembra qual lei de Newton? A segunda. Façamos a questão de número 9. Continuando o mesmo desenho, tá? Se a força F tem valor 10 newtons, qual o valor da força normal? Bem, F e N se equivalem. Ó, na horizontal, uma para a esquerda, outra para a direita. Significa dizer o que é isso, Vanks? Significa dizer que F igual a N. Logo, quanto é que vai ser a normal? Você está procurando? 10 newtons também. Questão de número 10. Qual é o valor da força-peso que atua no bloco? Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa desse corpo, 1 kg. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Meu peso, 10 newtons. Questão de número 11. Qual a aceleração? Amigos, quem é que aciona, quem é que influencia, quem é que é responsável pelo deslocamento dos corpos de cima para baixo? A gravidade. Então a aceleração vai ser igual à gravidade. Por que a aceleração é igual à gravidade? Porque quem é a resultante aqui na força-peso? Peso é o quê? Massa vezes gravidade. Então a sua aceleração aqui vai ser igual à gravidade. Quanto que ela vale, Vanks? 10 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a nossa resposta. Na questão de número 12, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o autor traz uma tabela e diz assim: a tabela a seguir apresenta a força elástica e a deformação de 3 molas diferentes. Comparando as constantes dessas 3 molas, podemos concluir que, bom, não há possibilidade de resolver um exercício desse sem você lembrar da lei de Hooke. O que é que significa essa lei de Hooke? Isso aqui é o Hooke lá da Marvel? Não, olhe para o nome, que o nome tem a pronúncia, mas não escrita, idêntica. Lei de Hooke, ele traz uma relação entre a força aplicada em corpos que deformam. Existe uma relação direta entre a deformação e a força aplicada. A força é igual à lei de Hooke, constante K vezes X. Vanks, o que é o X? X é a deformação em metros. O que é o K? É a constante elástica. O que é o F? É a força. Então, meu amigo, olha só como é que você vai fazer. Você não está querendo saber do K? O que você vai ter que fazer? Tem que fazer um de cada vez. Ó. 1 é igual. 1. Vamos lá no 1. Mola 1. Força igual a K vezes X. Qual é a força na 1? 400.
K vezes. Quanto é a deformação? 0,5. 400 dividido por 0,5 vai ser igual a K. Amigos, 400 dividido por 0,5 é a mesma coisa de 4.000 dividido por 5. Vai dar quanto? 800. 800 Newton por metro. Pronto, achei um. Vamos fazer mola 2. F igual a K vezes X. Quanto é a força aplicada na mola 2? 300. Igual a K. Quanto é a sua deformação? 0,3. 300 dividido por 0,3 igual a K2. 300 dividido por 0,3, tira essa vírgula, acrescente um zero no numerador. 3.000 dividido por 3 dá 1.000. Façamos a mesma coisa para a mola 3. Qual foi a força aplicada na mola 3? A força aplicada na mola 3 foi 600. Qual foi a deformação da mola 3? 0,8. 600 dividido por 8. Isso aqui é a mesma coisa por 0,8. Isso aqui é a mesma coisa de 6.000 dividido por 8. 6.000 por 8 vai dar quanto? 3.500, 750. 750. Isso mesmo? Deixa eu ver. Mas é isso mesmo, quer ver? 6.000, 8 divide. 750. Bom, o que você está querendo fazer? Ele pediu para que você analisasse o valor de cada um e colocasse em ordem, né? Ele quer que você coloque em ordem. Quem é o maior de todos? K1, K2 ou K3? K2. Seguido de quem? 1.800, seguido do K1. E quem é o menor valor? É o K3. Então, você iria marcar uma alternativa na questão de número 12 que dissesse K2, K1, K3. Seria quem? A letra B. Caros amigos, com esta sequência de exercícios, nós concluímos a apostila de número 3 de Física e a partir da próxima semana iremos iniciar a nossa última apostila do ano. Espero que você tenha compreendido esse assunto, que você tenha gostado, que você se envolva com a física, porque o papel do professor de física não é ensinar o que já foi ensinado por outros cientistas. O papel do professor de física é despertar em você. É como diria Rubem Alves, o papel do professor é causar espanto. Então, causar espanto no sentido de quê? De você buscar mais informações, de você ir na internet, pesquisar esse assunto, de você procurar, de você se aprofundar, tá? No dia que eu me sentir capaz de ser o professor do espanto, eu vou estar muito feliz. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode perguntar que eu estou à sua disposição.